A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Em teus braços percebi o amor que reservaste a mim. Nele posso confiar, Deus bendito, nunca falharás. Dias mais sábios. Vamos cuidar da vinha? Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Provérbios 24, 30 e 31. O Senhor sempre comparou o seu povo a uma vinha, a quem cuida com carinho e de quem espera colher frutos. Ele esperava uvas boas da casa de Israel e de Judá, porém essa vinha só deu uvas bravas. Jesus também disse: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. João 15:1. Hoje a Igreja do Senhor é a sua vinha, e individualmente somos ramos da videira. É nossa responsabilidade limpar a superfície do solo para não ficar coberta de urtigas e se encher de espinhos por causa do abandono. Vamos acordar do sono para cuidar do rebanho de Deus, restaurar o entusiasmo nas reuniões, a excelência nos serviços ao Senhor e promover a inclusão de todos os membros. Assim, a vinha voltará a dar uvas boas para Deus. Bons tempos virão e o Senhor abençoará grandemente a sua igreja. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para ti, a verdade me libertará. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada. E ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Confiar nos teus planos e caminhos, a verdade. Ouviremos agora a continuação da mensagem liberada pelo irmão Pedro Dong, na cidade de Bucaramanga, Colômbia. A rebelião de Satanás e a restauração da criação. Vou aguentar, penso com força e vitória em teu nome. Deus bendito, nunca falharás. Devido à sua rebelião, ele se tornou Satanás, que significa o adversário de Deus, o qual será julgado por Deus. Por causa de sua rebelião, Ele se tornou ele chegou a ser o adversário de Deus e o qual será juzgado por Deus. Ele está destinado a ser julgado. Essa rebelião não vai passar impune, não. Esta rebelião não vai quedar assim nomás, ele vai ser juzgado. Isaías 14 Isaías capítulo 14 refere-se a profecia contra o rei da Babilônia. Há uma profecia em contra do rei de Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor é identificado como a figura de Lúcifer. O rei Nabucodonosor é identificado aí com a figura de Lúcifer. Então, Isaías 14, 12 até 14. Isaías 14, del 12 al 14. Eu vou mostrar você consegue ver qual é o motivo da sua rebelião. Aqui vamos identificar qual é o motivo de sua rebelião. Versículo 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu,
acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ele queria ambicionar maiores posições. Él que ambicionaba posiciones más grandes, más altas. Ele queria alcançar a primazia. Él quería llegar a la primacía. Ele queria ser o primeiro depois de Deus. Quería ser el primero después de Dios. Então ele foi subindo, subindo, subindo até chegar lá. Él fue subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar allá. Irmãos, esse tudo que acontece de rebelião aqui na Terra tem a sua impressão digital. Todo lo que ocurre de rebelión aquí en la tierra tiene esa marca, esa impresión digital, tiene su dedo. Vocês se lembram quando João, na sua velhice, mandou os missionários para pregar o evangelho do reino? ¿Se acuerda que cuando Juan, el apóstol Juan, era anciano y viejito, él envió a los hermanos como misioneros para predicar el evangelio? Havia líder da igreja da época, Diótrefes, Había un líder en una iglesia de ese tiempo que era Diótrefes. não acolhia os seus missionários. No, él no recibía a sus misioneros Expulsava da igreja quem acolhesse. y él expulsaba de la iglesia a quienes los É recibían. interessante que em 3 João fala assim no versículo 9. Y es muy interesante que en 3 Juan, versículo 9, Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Quem gosta de ser o primeiro tem impressão digital de Satanás. Aquel que le gusta ser el primero, ahí está la huella de Satanás. Vocês se lembram de Mateus 18? ¿Se acuerdan de Mateo 18? Que os discípulos estavam disputando? ¿Qué es lo que los discípulos discutían, se peleaban? Hein? Capítulo 18, versículo 1, Mateus. Mateo 18:1. Naquela hora aproximaram-se Jesus e os discípulos perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Você já fez essa pergunta? Quem é o maior aqui na Colômbia? Usted ya se hizo esta pregunta aquí. ¿Quién es el más grande aquí en Colombia? Quem é o maior na minha cidade? ¿Quién es el más grande en mi ciudad? Quem é maior na minha região? ¿Quién es el más grande en mi región? Da região, como é que é? Cafeteira? Como é? Eje cafetero. Eje cafeteiro? ¿Quién es el más grande en el eje cafetero? Irmãos, tudo isso tem impressão digital de Satanás. En todo eso está la huella de Satanás. Jesus, então, nos vacinou contra isso. Jesús los vacunó con relación a eso. Ele chamou um adolescente Él llamó a un adolescente que não tem conceito de posição. que no tiene concepto de posición. Porque Satanás queria subir de cargo, mais cargo, mais cargo e subir de posição. Porque Satanás quería subir de cargo, de posición cada vez más. Mas uma criança não quer nada disso. Pero un niño no está interesado en eso. Aí Jesus trouxe uma criança no meio dele. El Señor Jesús puso un niño en medio de ellos. Se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateus 20, Mateo 20, versículo 20. Mateo 20:20.
Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o, pedindo-lhe favor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos prostrándose ante él y pidiéndole algo. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten esos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Então ela usou relacionamento de parentesco, porque ela era parente de Jesus, Ella usó esa influencia de ser pariente de Jesús pedindo favor por seus dois filhos. y pidió un favor para sus dos hijos. Que os dois estejam, um em primeiro lugar, outro em segundo Que lugar. uno esté en primero y el otro esté en segundo. Irmãos, isso está no nosso homem natural, Hermano, eso está, es parte de nuestro hombre natural, no nosso velho homem. en nuestro viejo hombre. Está a natureza pecaminosa de Satanás. Está la naturaleza pecaminosa de Satanás. Não estamos livres disso. No estamos libres de él. Por isso, irmãos, graças a Deus nessa nova fase da vida da igreja, Gracias, Señor, de esta nueva etapa de la vida de la iglesia. o Senhor está tirando de nós toda ambição por posição. El Señor está sacando de nosotros toda ambición por posición. Quem é o primeiro, quem é o segundo? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? Quem quiser ser o primeiro, né, aqui no versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: Entonces, Mateo 20:25 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. No mundo é assim. En Os el mundo. maiorais governam sobre En el mundo es así, los mayores se enseñorean sobre los demás. os reis, os governadores dominam sobre Los reyes, los gobernadores dominan sobre los pueblos. Olha o que Jesus falou, não é assim entre vós. Pero miren lo que Jesús dijo aquí, no es así entre vosotros. Não é assim entre nós. No es así entre nosotros. Pelo contrário, Sino, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Irmãos, na igreja é tudo ao contrário. En la iglesia es todo al revés. Nós estamos aqui para servir. Estamos aquí para servir. Nós estamos aqui, irmãos, não para ser reconhecido. Estamos aquí no buscando reconocimiento, O nosso trabalho ser elogiado. para que nuestro trabajo reciba elogios. Não. No, Nós queremos aprender como o Senhor Jesus veio para servir. que queremos aprender como el Señor Jesús que vino para servir. Nós só queremos servir. Queremos solo servir. Quando o Senhor voltar, Cuando el Señor vuelva, Ele vai galardoar a cada um. Él nos dará galardón a cada uno. Aí sim, naquele momento eu vou querer galardão. Entonces ahí sí, en aquel momento yo quiero galardón, Mas hoje não. pero hoy no. Hoje não busco reconhecimento. Hoy no busco reconocimiento, Não busco ser elogiado. no busco elogios. Eu só quero servir Solo quiero servir, como Abraão. como Abraham, Servir a Deus. servir a Dios. Amém? Aí você fica vacinado contra o veneno de Satanás. Ahí usted queda vacunado con relación al veneno de Satanás. Por isso, irmãos, Satanás está por trás de todas as rebeliões na Bíblia. Por eso Satanás está detrás de todas las rebeliones en la Biblia. Por exemplo, Caim. Otro ejemplo, Caín. Caim matou Abel. Caín mató a Abel E
lá em João, vocês se lembram de João 8,44? O En Juan 8:44, ¿se acuerdan? que Jesus disse? ¿Qué es lo que Jesús dijo ahí? Hein? Não se lembram? ¿No se acuerdan? 8,44, João 8. Juan 8:44, Vós sois do diabo. vosotros sois de diablo. É forte essa palavra. Esta palabra es fuerte. Que é o vosso pai. ¿Quién es vuestro padre? E quereis satisfazer-lhes os desejos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ele foi homicida desde o princípio. Él ha sido homicida desde el principio. Que é homicida desde o princípio? ¿Qué es ser homicida desde el principio? Porque quem fez Caim matar Abel foi o diabo. Porque aquel que hizo con que Caín matara a Abel fue el diablo. Então, esse crime de homicídio está nas costas, está na conta de Satanás. Este crimen de homicidio está en la cuenta de Satanás. E jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, ele é o pai da mentira. Porque no, él ha sido y no ha... ¿Cuál que es? Perdón. 44. 44, ¿no? Está diferente. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por isso que em 1 João, capítulo 3, volta a referir a questão de Caim. Por eso en 1 de Juan vuelva a referirse a Caín. Capítulo 3, versículo 12. 1 de Juan 3:12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caim era do maligno e matou seu irmão. Caín era del maligno y mató a su hermano. Está aí a impressão digital. Ahí está la huella de Satanás. Irmão, nós não queremos estar debaixo desse princípio de Satanás. No queremos estar bajo este principio de Satanás. A Torre de Babel era uma rebelião do homem contra Deus. La Torre de Babel fue una rebelión del hombre contra Dios. Nós não queremos mais Deus. Decían, nosotros no queremos más Dios. O homem pode viver independentemente de Deus. El hombre puede vivir aparte de Dios. E também, irmãos, a primeira rebelião contra Moisés foi do próprio irmão e irmã. Y la rebelión contra Moisés, la primera rebelión contra él, salió de sus propios hermanos y hermanas. Números 12, versículo 1 e 2. Números 12, versículos 1 y 2. E quem está por trás dessa rebelião? ¿Y quién está por detrás de esta rebelión? É Satanás, o diabo. Es Satanás, el diablo. No versículo 2, eles disseram para Moisés, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Números 12:2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Moisés era canal escolhido por Deus. Moisés era el canal escogido por Dios. Ele era o profeta Él era el profeta para dar direção ao povo de Israel. para dar dirección al pueblo de Israel. Mas às vezes Moisés usa Arão para falar. Pero a veces Dios usa a Aarón para hablar. E eles então acham que por Arão também falar, Moisés estava querendo reivindicar a exclusividade do falar de Deus para ele. Entonces, porque también a veces Aarón hablaba, aquí él criticó diciendo que Moisés quiere exclusividad de hablar por Dios. E vocês sabem qual foi o resultado? A Miriam teve lepra. Y ustedes saben cuál fue el resultado. Miriam, su hermana, tuvo lepra. Lepra na Bíblia significa rebelião. Lepra en la Biblia se refiere a la rebelión. E também na rebelião de Corá e Datã e Abirão. Y también la rebelión de Corá, Datán y Abirán. Quem está por trás? ¿Quién está detrás? Satanás. Satanás. Tem ali impressão digital dele. Está su huella. Eu não vou detalhar. No voy a detallar. Em quem está por detrás de Absalão. ¿Quién está por detrás de Absalón? Em 2
Segundo Samuel 15, 1 a 12. Segundo de Samuel 15, del 1 al 2. Absalão queria tomar o reino de Davi Absalón quería tomar el reino de David e ficava na porta da cidade perguntando sobre se as pessoas estavam contentes debaixo do reinado de Davi. y él quedaba ahí junto a la puerta de la entrada de la ciudad preguntando a las personas si ustedes están satisfechos con el rey David. E quando alguém tinha alguma insatisfação com Davi, Cuando alguien estaba insatisfecho con David, era oportunidade para Absalão, pouco a pouco, fazer um partido para um povo que seja a favor dele. era la oportunidad para que Absalón creara un partido de gente que estaba junto con él. Isso também acontece na igreja. Eso también pasa en la iglesia, Pessoas que se aproveitam para ter o seu próprio grupo. que se aprovechan para crear su propio grupo. Eles juntam um grupo de insatisfeitos. Y junta un grupo de insatisfechos. E na hora certa rebelam contra o rei Davi. Y en su momento se rebelan contra E el de fato derrubaram o rei Y Davi. de hecho derribaron el reino de Mas David. depois Deus preservou. Pero después Dios lo preservó. Então, muitos outros, né, que caíram na rebelião, todos eles estão debaixo da influência do maligno. Y muchos otros ejemplos vemos que ellos están bajo la influencia del maligno. Em Salmo capítulo 2, versículo 1 a 3, nós vemos que Satanás está ainda fazendo essa rebelião entre as nações. Y en Salmos 2 vemos que Satanás aún está haciendo ese movimiento de rebelión con las naciones. Porque, o versículo 1 diz, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos? Piensan cosas vanas. As nações estão enfurecidas, Las naciones están airadas. enfurecidas contra Deus, Airadas en contra de Dios. contra seu ungido, En Cristo. contra de su ungido Cristo. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Existe um trabalho que Satanás está fazendo nas nações. Hay un trabajo que Satanás está haciendo entre las naciones. Cada vez mais tem um sentimento anti-Deus. Cada vez más hay un sentimiento en contra de Dios. Na liderança das nações En el liderazgo de las e naciones contra Cristo. y en contra de Cristo. E a tendência é romper os laços das nações com Deus. Y ellos quieren romper sus ligaduras con Dios. As suas algemas, eles acham que Deus é como algema a ligação que eles têm com Deus. Ellos dicen que la conexión que tienen con Dios son como ligaduras, como esposas. As nações querem voltar a tempo de Torre de Babel, declarar completa independência a Deus. Las naciones quieren volver como en el tiempo de Babel y declarar total independencia de Dios. Satanás lidera esse trabalho. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Em teus braços percebi. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site institutovidaparatodos.org.br. Confiar. Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para ti. A verdade me libertará. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. A rebelião de Satanás e a restauração da criação. Quinta-feira. Ler com oração. Não é assim entre vós.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mateus 20, 26. A impressão digital de Satanás. O livro de Isaías relata a profecia contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor, uma representação de Lúcifer. Tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Essa passagem demonstra que Lúcifer ambicionava maiores posições. Seu desejo era alcançar a primazia e ser semelhante ao Altíssimo. Como não alcançou seu intento, liderou a rebelião contra Deus. Toda rebelião tem a impressão digital de Satanás. A busca pelos primeiros lugares é inerente à natureza humana, como revelam algumas passagens bíblicas. Em sua velhice, o apóstolo João enviou missionários para pregar o evangelho do reino, mas Diótrefes, que gostava de exercer a primazia, não lhes deu acolhida. Os discípulos de Jesus perguntaram-lhe quem era o maior no reino dos céus. E a mulher de Zebedeu utilizou-se de seu parentesco com Jesus para pedir-lhe que no reino assentasse um de seus filhos à sua direita e o outro à sua esquerda. O primeiro homicídio também revela a impressão digital de Satanás, pois no Evangelho de João está escrito que o diabo foi homicida desde o princípio. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 8:44. Caim era do maligno e assassinou seu irmão, porque suas obras eram más e as de Abel eram justas. Também vemos a rebelião do homem contra Deus na construção da Torre de Babel. Quando Miriam e Arão questionaram Moisés, o profeta escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel, acusando-o de reivindicar a exclusividade do falar de Deus, o resultado foi lepra, que indica rebelião. Depois houve a rebelião de Corá, Datã e Abirão. A Bíblia também narra a história da rebelião de Absalão. Ele queria tomar o reino de seu pai Davi e ficava à entrada da porta da cidade ouvindo as demandas das pessoas, sob o pretexto de ajudar o povo. Quando alguém tinha alguma queixa do reinado de Davi, Absalão aproveitava a oportunidade para instigá-lo contra seu pai. E assim ele foi furtando o coração dos homens de Israel e formando um grupo de insatisfeitos. Após 4 anos, Absalão disse ao rei que iria a Hebrom cumprir um voto ao Senhor, mas, na verdade, enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, liderando uma poderosa conspirata contra o rei. Seu final foi a morte, e Deus preservou o reino de Davi. Todos esses episódios indicam que Satanás está por trás de toda rebelião. Infelizmente, essa natureza maligna está em nosso velho homem. Pela misericórdia do Senhor, Ele está extirpando de nós toda ambição por posição. Jesus nos recomendou ser simples como crianças para herdarmos o reino. Logo, se quisermos ser os primeiros, precisamos assumir a posição de servos. Jesus era o próprio Deus, mas se despiu de toda a glória e veio à terra para servir. Na vida da igreja também temos o modelo dos adolescentes, que não buscam posição, mas são simples e têm amor reverente pela palavra. Portanto, não busquemos reconhecimento ou elogios, mas sirvamos com um coração simples. Isso é uma vacina contra o veneno de Satanás. Mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar, vou confiar nos teus planos e caminhos. A verdade me libertará, mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar. Os cristãos vencedores reinarão com Cristo no milênio, e todos os cristãos participarão das bênçãos divinas na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra pela eternidade. Mesmo que seja impossível aos meus olhos,
que não vou aguentar. Peço por força e vitória. Se você quiser falar conosco, ligue no telefone 61 984 12 7970. O Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.